E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o Duplo Expresso de domingo especial, hoje com a presença do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, que vai conversar comigo e com Rômulo Maia, que está na Suíça. A gente vai falar sobre uma PEC muito interessante, que é a PEC do auxílio moradia para os magistrados. Daqui a pouquinho eu já vou chamar o senador para falar sobre este assunto, mas eu tenho que anunciar também que um outro assunto toma conta da pauta nacional, que é a presença do Exército no Rio de Janeiro. E por isso nós vamos também abordar, ainda que en passant, com o senador Requião, que fez um vídeo recente muito bom sobre esse tema, nós vamos tratar também sobre esse assunto. Eu vou começar cumprimentando o nosso convidado de hoje, o senador Roberto Requião. Senador, já são 6 horas e 3 minutos no Brasil, já acabou o horário de verão, todo o Brasil com o mesmo horário agora. Boa noite, bem-vindo aqui ao Duplo Expresso. Duplo Expresso e duplos entrevistadores, o Wellington Calazans e Rômulo Maia. É um prazer conversar com vocês nesse momento. O prazer é todo nosso. Eu vou passar agora para Rômulo, que já vai cumprimentando o público e fazendo a primeira pergunta para o senador Requião. Rômulo, boa noite, Rômulo. Boa noite, Wellington Calazans. Boa noite, senador Roberto Requião. Senador Roberto Requião, a minha pergunta parece simples, mas na verdade é quase que uma provocação. Eu pergunto ao senhor por que é necessária essa PEC? Quantas vezes a gente vai precisar reescrever o inciso 11 do artigo 37 até ele ser aplicado, senador? Desde a promulgação da Constituição, já tivemos aí emenda 19 de 98, emenda de 2003, agora mais uma PEC. Quando que as pessoas vão finalmente aceitar que o teto, sem penduricalhos, é o salário de ministro do STF, senador Requião? Rômulo Maia, o problema é que os poderes da República passaram a ser auto-administrados e se abraçaram numa tese de hermenêutica livre. Eles interpretam a lei ao seu alvitre. A lei diz que é preto, eles dizem que é rosa, que é azul, que é lilás ou que é branco. E essa livre interpretação da lei permeia não só os julgados, mas também as interpretações administrativas. É incrível que a gente tenha que explicitar a emenda 19, que foi uma emenda feita, se não me engano, pelo Bresser Pereira no governo do Fernando Henrique, que consolidava os subsídios dos cargos da administração pública e evitava qualquer acréscimo que não estivesse contido no salário, e o salário tem que ser fixado por lei. O salário não pode ser objeto de interpretação de um poder. Mas isso acabou sendo hermeneuticamente interpretado a favor dos interesses das corporações. E chega a um momento que nós precisamos pôr cobro nessa situação. Então, o que diz o artigo 4º da emenda 19? O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11. Os citados artigos 10 e 11 limitam-se a prescrever que os subsídios devem ser fixados por lei, inciso 10, e definir seus tetos, inciso 11º. E o artigo 2º cuida exclusivamente de estabelecer a vigência a partir da publicação. E ficava nesta situação. Agora, eles passaram a inventar o auxílio moradia, baseado na lei Loman, que é a lei da magistratura. Mas lei alguma pode dar vezo a uma interpretação que agrida a Constituição. Mas isso está realmente acontecendo. Eu tenho aqui na mão, o Wellington, uma proposta de um partido operário que foi lançado em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, no dia seguinte da proclamação da República.
eu vou ler o que essa proposta do Partido Operário, já em 1890, dizia a respeito dos excessos do judiciário. Eu vou ler o texto aqui. Acho que temos tempo para isso. Temos aqui no nosso hangout. Vamos lá. Da boa organização da justiça dependem a efetividade dos direitos, a segurança dos bens e a conservação da liberdade. Mas podemos dizer com Bergasse que o poder será mal organizado se os juízes não responderem pelos seus atos. Se há homens, diz esse jurisconsulto, que no exercício de seu ministério importa cercar o mais possível da opinião, da crítica, isto é, da censura da gente sã, são os magistrados. Quanto maior é o seu poder, mais deve ter ao seu lado o primeiro de todos os poderes, aquele que não se corrompe nunca, o poder terrível da opinião pública. Fazemos votos para que o Estado organize uma magistratura eletiva e temporária, mas, antes de tudo, trabalharemos para que a justiça seja gratuita e ministrada sob a forma de juízo arbitral obrigatório. Você veja, esse era o Partido Operário fundado em 1890 pelo meu bisavô, um sergipano que fez curso de Direito no Recife e estudou 7 ou 9 anos com os jesuítas em Córdoba, na Argentina. Então, já havia esta preocupação. Mas a nossa Constituição Cidadã, numa reação ao arbítrio do Poder Executivo, acabou consagrando para essas corporações poderes extraordinários. E eu me sinto culpado disso. Eu fui um dos líderes dessa liberação absoluta dos poderes do Ministério Público e do Judiciário, a independência. Mas essa independência tem sido usada hermeneuticamente para interpretações que desatendem completamente a lei. Então, o juiz Sérgio Moro disse outro dia aqui em Curitiba, não, o auxílio moradia não é um auxílio moradia, é uma compensação para suprir uma correção monetária do salário que não houve no período apropriado, não houve há alguns anos. Minha gente, se há defasagem, ela tem que ser reivindicada pela corporação, mas ela é objeto de lei e a República pagará aumentos na medida da sua possibilidade. Porque se o auxílio moradia fosse uma solução para aumentos de correções que não foram dadas, isso devia caber ao conjunto do funcionalismo público e não apenas algumas carreiras jurídicas. Então, é um erro, é uma bobagem. O judiciário está se desmoralizando com isso. E me perguntam, Wellington, Requião, você não acha que será perseguido pelo judiciário? Eu não acho, não. Eu acho que os juízes têm espírito público, na sua maioria, na sua essência, tão consistente quanto o meu e o de qualquer cidadão. Nós temos que pôr uma ordem nesse processo. E a reforma do judiciário é uma exigência também. O judiciário não pode funcionar mais, porque ele está sobrecarregado. A população aumenta. O direito romano-germânico, com as suas instâncias recursais, impede o funcionamento do direito brasileiro utilizado no Brasil. Daí vem a ideia do direito arbitral. E eu me filio mais a uma corrente chinesa. A China não tem a tradição romana jurídica, mas ela trabalha com a conciliação. A China tem 113 ou 130 mil advogados juízes que, na verdade, são conciliadores para 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E as coisas são resolvidas ali na mesa com acordo entre as partes, principalmente nos litígios entre pessoas, nos litígios civis. Evidentemente que a justiça criminal, os crimes contra o Estado e tal, devem ter outra natureza de julgamento. Eu não digo a você que a justiça chinesa é perfeita, porque até na China há contestações e se reclama modificações. Mas o nosso direito e essa história de hermenêutica, inamovibilidade do juiz, faz um concurso, fica dono do seu mandato. A sua hermenêutica é livre, ele pode julgar com a lei, apesar da lei, ou esquecendo que existe lei. E até administrativamente para resolver problemas salariais. E não são só os auxílios moradia. É auxílio paletó, é auxílio educação dos filhos, é auxílios
de qualquer natureza que vão engordando os salários. Então, nós temos que pôr um paradeiro nisso. E isso tem que atingir também categorias diferentes, como, por exemplo, os parlamentares. Wellington, vou confessar minha culpa aqui. Eu acabei, quando fui prefeito, com a aposentadoria do prefeito e dos diretores municipais. Quando fui deputado estadual, trabalhei junto com colegas e tomei a iniciativa de acabar também com isso. Mas hoje eu recebo uma verba de representação de ex-governador. E você me pergunta, por que você faz isso? Por atritos com o judiciário. Atritos com o judiciário que começaram quando eles passaram a se dar no Paraná aumentos sem a lei. Que a lei é um ato jurídico complexo com a participação do judiciário, que tem a iniciativa do legislativo e o veto ou a sanção do executivo. Eu cortei isso e passei a ser processado de todas as maneiras, de uma forma tal que, quando no meu primeiro governo eu resolvi tomar uma iniciativa moralizante, imagine só, Wellington, eu assumi o governo do Estado no meu primeiro mandato e não nomeei o secretário de Segurança. A bagunça da segurança no Paraná era tão grande que eu, como governador, acumulei a secretaria. Joguei pesado. Dezenas de delegados pediram aposentadoria, houve uma renovação, fiz concursos e tudo mais, até nomear um secretário de segurança para tocar o processo administrativo da secretaria. Foi um esforço muito grande, mas a partir daí, tudo que eu denunciei de roubo, de ladrões, porque eu denunciava, entrava com processo judicial. O processo que eu entrava não andava, mas logo mais o acusado por mim, na condição de governador, na defesa do erário e da decência na administração pública, me acionava. O Requião é culpado de calúnia, injúria e difamação. E o processo de calúnia, injúria e difamação andava a bala no Poder Judiciário. E eu era condenado. E o juiz de primeira instância me dizia o seguinte: Requião, você não pode chamar de ladrão quem ainda não foi condenado em última instância irrecorrível. E me condenava numa multa pesada. Comeram o meu salário. Paguei mais de 2 milhões de indenizações aos ladrões que eu denunciei. E os processos de denúncia que eu fiz não andavam nunca. Até hoje não andaram. Outro dia, Wellington, para você ver como funciona o judiciário como uma força corporativa de punição de quem se opõe aos seus arbítrios ou arbitramentos de momento, eu fui condenado a dar uma indenização ao ex-governador Jaime Lerner e sacaram da poupança da minha mulher R$150 mil, porque eu retuitei num determinado momento que ele seria condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia pelo fato de ter viabilizado um pedágio aqui, Curitiba-Lapa, que era absolutamente irregular. Eu retuitei um blogueiro que se chama Cícero Catani. O Cícero devia ter obtido a informação, mas o juiz ainda não tinha dado a sentença. E quando ele soube que tinha vazado, ele segurou a sentença. Eu fui condenado a pagar essa indenização em primeira e segunda instância. Depois disso, o juiz deu a sentença. Não era 3 anos e 6 meses. Ele condenou a 3 anos e 8 meses de cadeia. O Tribunal de Porto Alegre, federal, confirmou, mas eu tive que pagar a indenização. Agora, sabe o que é o mais terrível disso? É que o pedágio continua funcionando. O Lerner condenado pela ilegalidade, eu condenado porque avancei no anúncio de uma sentença inadvertidamente que não tinha sido dada, foi posteriormente dada, mas ninguém moveu uma ação, nem o governo, nem o Ministério Público Estadual e Federal, para eliminar o pedágio irregular. Está uma bagunça a justiça brasileira, Wellington. Portanto, eu acho que está na hora de acabar com artifícios que viabilizam a continuidade desses auxílios. E tem mais do que isso ainda. Tem as diárias dadas quando o sujeito, por exemplo, e não é só o juiz, tem policiais, tem Ministério Público e tudo mais. Curitiba fica ao lado de Colombo. De repente, o juiz tem que dar uma sentença da vara de Colombo, passar lá, recebe uma diária. E as diárias são gordas. Então, eu acho que essa medida que foi tomada pelo Lindbergh, pelo Randolph Rodrigues, que tem a iniciativa de uma emenda constitucional, a emenda tem que ser assinada por 17 ou 27 senadores? 20 e tantos senadores assinaram o jogo.
E eu acabei sendo relator dessa emenda. Sei que isso vai me atritar, vai me causar, com a corporação, mais algumas dificuldades, mas eu estou lá para exercer o meu mandato e nós temos que pôr um fim nisso. Obrigado, senador Roberto Requião, pelas primeiras impressões. Aí, respondendo a primeira pergunta do Rômulus, eu quero dizer a você que está assistindo pelo YouTube que o Rômulus está tendo um problema na transição de tela. Acredito que tenha barulho ambiente aí, tá, Rômulus? E possa estar desviando para você de volta. Só isso. Já no Facebook a transmissão está normal, mas nós vamos corrigir esse problema da transição. Wellington, eu acho que agora está corrigido, porque eu estou vendo pelo YouTube aqui e aparece você, então acho que agora está certo. Maravilha, então. Eu só quero dizer que no Facebook estava normal, a audiência também está muito boa. Boa noite para vocês. Este é o Duplo Expresso especial de domingo, com a presença do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná. Estamos falando aqui sobre um projeto que visa regulamentar, né, esse auxílio moradia dos magistrados. O Rômulus falou há pouco aqui, senador Requião, que as leis já existem e elas são ignoradas. Agora, temos recentemente aí o ministro Fux, do STF, que fez mais um puxadinho que permite que a lei seja violada. A minha pergunta é, com essa PEC que o senhor vai trabalhar esta semana, a partir dessa semana, corre o risco de quem já praticou esses crimes aí ficar isento dos crimes, ficar perdoado, ou como é que o senhor pretende trabalhar essa questão, já que a lei existe e ela foi descumprida, né? Veja, o Moro disse que não é auxílio moradia, que é uma compensação salarial. Se compensação salarial fosse, incidiria sobre isso imposto de renda, entre outras coisas. Então não é. É absolutamente ilegal. Eles se suportam na lei Loman, mas uma lei não pode revogar a Constituição. Então eu vou ler um texto aqui do meu parecer. Daí a coisa fica clara e precisa. É bem verdade que, à primeira vista, parece revestir de legalidade a concessão, na medida em que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei número 35, dispõe, artigo 65, além dos vencimentos, poderão ser outorgados aos magistrados, no termo da lei, as seguintes vantagens: ajuda de custo para a moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. E, nesse mesmo sentido, caminharam o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público ao editarem, respectivamente, as resoluções 199 e 117 de 2014, considerando devida a ajuda de custo para moradia a todos os membros da magistratura e aos membros do Ministério Público em atividade. O argumento da legalidade, fundada na Loman, todavia não se sustenta à luz do texto constitucional. Observe-se que em 98, quando a emenda constitucional número 19 estabeleceu o sistema de remuneração por meio de subsídio, ficou determinado que o subsídio reuniria todas as verbas remuneratórias em um único valor, tornando inconstitucional, desde então, qualquer acréscimo remuneratório além do subsídio, tornando inaplicáveis os incisos de natureza remuneratória do artigo 65 da Lei Loman. Porém, pode alguém alegar em juízo que o auxílio moradia não teria caráter remuneratório, mas sim indenizatório, e que, assim, não poderia estar compreendido no conceito de subsídio. Lê do engano, diz o meu relatório, ou fraude de interesse. Ao tratar do salário mínimo como direito dos trabalhadores, a própria Constituição atribui a ele a função de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e as de sua família, como moradia e alimentação. Partindo desse preceito, verifica-se que a moradia tem natureza de gasto básico do trabalhador a ser suprido a partir da aplicação de seu salário, tornando descabida a alegação de sua natureza indenizatória. A natureza do auxílio moradia é, portanto, salarial e não remuneratória, ainda que a Loman a trate como ajuda de custo,
Certo é que a lei não tem o poder de alterar a natureza de um instituto definido pela própria Constituição Federal. Veja bem. Então, é muito claro que isso foi um artifício, uma hermenêutica livre. Agora, veja você. O país está em crise. Eu não sou contra a correção salarial do salário dos juízes, do subsídio dos juízes, mas tem que ser feito por lei. Por que tem que ser feito por lei? Porque tem que ser dado quando ela puder ser suportada pelo erário. E nós estamos num momento em que o governo federal corta R$ 10 do salário mínimo dos trabalhadores. E esse auxílio moradia, que é salário, não é indenizatório, é remuneração, é maior do que o salário de 92% dos brasileiros hoje. Então, nós temos que pôr um fim nisso. E eu acho que os juízes têm que entender isso. Deve haver espírito público, e existe espírito público na magistratura também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos acabar com isso. Agora, tem um porém nisso tudo. Com essa intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, não pode tramitar no Congresso nenhuma emenda constitucional. E assim como o problema da aposentadoria, também esse assunto do auxílio moradia é tratado por uma emenda constitucional. Então, isso tudo para. E para na vigência do período da intervenção, que é até o fim do ano. Mas eu vou levar esse debate a partir de terça ou quarta-feira para o Congresso. Eu acho que não podemos votar, mas debater podemos. E eu acredito que, seguindo um ditado popular, que com fogo no rabo até preguiça corre, conhecendo o texto do meu relatório, conhecendo a disposição do Congresso de fazer valer a emenda constitucional 19, que pôs fim a esta farra de acréscimos em subsídio de gratificações e vantagens absolutamente incríveis, o próprio Supremo Tribunal vai dar um jeito nisso nesse ínterim. Obrigado, senador. Senador, o segundo assunto, e olha, esse assunto está dominando o Brasil. Então, peraí, que tem só mais uma pergunta ainda sobre a questão dos juízes. Deixa eu terminar, então, para a gente passar para o assunto que... Não, Rômulo, eu vou passar para você fazer a pergunta. Eu vou passar para fazer a pergunta, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, a gente tem tempo. Eu só queria falar assim, o segundo assunto já foi praticamente antecipado, né? Porque ele paralisa, de certa forma, as atividades políticas relevantes do Brasil. Então, você que está assistindo aí a este duplo expresso de domingo, especial aqui com o senador Roberto Requião, fique ligado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa intervenção militar no Rio de Janeiro, porque isso altera a vida política do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vem aí. Agora o Rômulo vai fazer mais uma pergunta sobre essa questão do auxílio moradia dos magistrados, o que a gente chama na Bahia de mamata. Vai lá, Rômulo. Acho que nós vamos com moradia. Eu acho que não é só na Bahia, não, Wellington. Acho que é no Brasil inteiro que chama de mamata. Senador Requião, o senhor citou muito bem a questão em dizer que veio aí a emenda 19 em 98, e foi seguidamente dando interpretações autênticas, né? O senhor que tem formação jurídica sabe que é quando a gente faz uma lei para dizer o que a lei anterior queria dizer, é uma interpretação autêntica. A gente segue fazendo interpretações autênticas, reescrevendo e reescrevendo, e, como o senhor bem colocou, com aquela liberdade hermenêutica abusada pelo judiciário, a gente acaba não resolvendo o problema e tendo que fazer novamente isso. Eu pergunto para o senhor se não está na hora do poder político enquadrar o judiciário para que ele pare com esses abusos, dando andamento ao Senado exercer a sua prerrogativa e dar andamento ao primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo, não importa qual. Eu tenho certeza que dando andamento, não precisa nem votar no final, mas eu tenho certeza que dando andamento, os outros entram na linha e acaba com essa farra hermenêutica, senador. O Rômulo, você quer me complicar com o judiciário? Se ficasse o registro de uma provável candidatura minha, ficasse o meu mandato. Mas veja bem, eu tenho espírito público. Eu acho que a função de um senador é assumir a liderança das discussões e colocar com clareza a sua opinião. Eu não fico com você, eu fico com meu bisavô no lançamento do Partido Operário. Nós demos uma autonomia administrativa para os poderes e a hermenêutica no julgamento está avançando muito. E isso está criando a possibilidade da construção de uma ditadura do Poder Judiciário e do Ministério Público. E como eu disse a você, na época do meu primeiro mandato, eu fui um dos pontas de lança dessas prerrogativas. Exageramos na dose
e as corporações transformadas em verdadeiros sindicatos, olhando só os benefícios da categoria, sem nenhuma visão holística da sociedade em vinculação ao espírito público, estão avançando além dos limites. Eu não diria que são todos os juízes, nem todos os promotores, nem todos os policiais. Mas com a propaganda, os treinamentos em Harvard, essa divulgação do liberalismo econômico nas faculdades, nas televisões, a pregação por cronistas e jornalistas amestrados do liberalismo como a solução de todos os males, nós acabamos formando juízes, promotores e policiais neoliberais, neo-udenistas, que nesse momento estão fascinados com a punição da corrupção, mas estão perdendo a perspectiva global dos interesses nacionais. Agora, veja bem, por que só surge nesse momento a questão dos abusos dos juízes com auxílio moradia? Por que não antes? Porque já existe há alguns anos isso. Este abuso e outros como diárias e tudo mais se perpetuam. Você olha no terminal da Transparência e vai ver, por exemplo, que no Rio de Janeiro, no fim do ano anterior, que é quando eu olhei isso, parece que o menor salário da Justiça Federal no Rio de Janeiro, e me perdoem se cometo algum equívoco, mas é o que me vem à memória agora, é R$250 mil. Não tem o que explique isso, não é? Mas só agora surge o auxílio moradia. A impressão que eu tenho é que os juízes, sem a visão holística da economia, sem entender de história, sem ter conceitos claros de sociologia, estão abusando além do que as oligarquias detentoras do capital financeiro e os interesses nacionais gostariam no Brasil. Isso está surgindo no Globo, na Rede Globo, na revista Veja, como um chega para lá aos juízes. Ou seja, parem agora, não ponham as manguinhas de fora. Vocês foram utilizados num determinado momento, mas você tem que saber que quem manda no Brasil é o capital financeiro, os interesses internacionais, principalmente nesse momento que pusemos o Michel Temer no governo. Isso é que me preocupa. Agora, eu acho que essa perpetuidade dos juízes, essas garantias associadas a essas teses da hermenêutica livre, criam um constrangimento para o conjunto da sociedade. Eu ainda gosto do sistema da Califórnia de eleição de juízes, aprecio e acho que nós devíamos começar a estudar o sistema chinês, que com 1,5 bilhão de habitantes resolveu o problema do congestionamento, que existe também. Vamos admitir que é tanta coisa que eu não sei como um juiz consegue trabalhar. Reclamam dos 60 dias de férias, mas não verificam a carga de trabalho que deságua na mesa de um juiz, no seu birô, da noite para o dia, absolutamente impossível de ser processada. Então, esse juízo arbitral ou o juiz conciliador pode resolver as pendências civis. Nós tínhamos que começar a pensar nisso. E na eleição do juiz? O juiz tem que ter um mandato que se extingua no tempo, como é o mandato do parlamentar. E essa tal história de que ele precisava receber o auxílio moradia quando fosse afastado temporariamente do lugar onde trabalha, é razoável. Eu não mexo nisso. Eu continuo admitindo. Eu continuo admitindo a diária quando ele for removido para um trabalho. Continuo admitindo quando ele, por exemplo, tiver que trabalhar em Brasília durante um ano. Tira um juiz federal e colocam como auxiliar do ministro de Brasília por um ano. Ele não tem como fixar residência, então precisa ter um auxílio moradia nesse momento, isso é razoável. Para juízes, para militares, para a Polícia Civil, Polícia Militar e o Ministério Público. Mas essa perpetuidade, essa garantia absoluta, que acaba se transformando numa incorporação de poderes que não existem, é o sujeito que grita em qualquer momento, você sabe com quem você está falando, que tira do bolso a sua carteira e mostra, olha aqui, eu sou procurador da República, eu sou juiz. Vocês não sabem com quem estão falando. Não é bem assim. O juiz tem que ser respeitado pela qualidade do seu trabalho e não em natureza do abuso da sua condição de agente público. Nós temos que fazer uma revisão nisso tudo. Agora, essa revisão só pode ser feita num outro período. Eleição direta para presidente da República e uma discussão com a participação de toda a sociedade, do Ministério Público e da magistratura também, porque eu acredito que numa revisão a favor dos interesses nacionais, nós teremos a maioria absoluta
de juízes, procuradores, delegados de polícia e carreiras de Estado trabalhando junto. Mas quando a desmoralização é total, quando você vê os 51 milhões no apartamento do Gedel, quando você vê, de repente, a delação premiada, botando em liberdade os corruptores delatores, com 1 ano de cadeia, uma tornozeleira no pé, em instâncias com 5, 6 piscinas, fazendolas e mansões. Quando, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, não existe mais autoridade, porque uma parte deles estão na cadeia e os outros completamente desmoralizados. Quando ministros e presidente da República conseguem utilizar os recursos do Estado, das emendas e dos cargos de livre nomeação para conter uma investigação que tinha que ser autorizada pela Câmara Federal, daí você não pode falar em reforma em sacrifício de corporação alguma. Isto virou uma bagunça. Nós precisamos de uma eleição direta para a presidência da República, de um referendo revogatório e de uma revisão das instituições da República. Estamos conversando aqui no Duplo Expresso de domingo com o senador do MDB do Paraná, Roberto Requião, ele que está dando aqui uma aula sobre o auxílio moradia dos magistrados. Rômulo, eu considero esse assunto já esgotado, já podemos partir para o próximo assunto. Senador, assisti recentemente ao seu vídeo, que chamou inclusive de diversionismo a presença do Exército no Rio de Janeiro. Sabemos que o problema no Rio de Janeiro decorre do abandono do Estado Social, da destruição do Estado Social, porque a indústria pesada de petróleo e gás, sobretudo com a ação da Lava Jato, foi destruída, e o Rio de Janeiro, que não tem uma indústria forte, dependia diretamente da ação da indústria do petróleo, hoje está mergulhado num caos, um número de desempregados enorme, muitas pessoas partindo para a criminalidade por falta de opção, por questão mesmo de sobrevivência. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa intervenção, primeiro do ponto de vista social e depois do ponto de vista institucional, já que, como o senhor mesmo colocou, as ações políticas estão suspensas no Brasil. E até que ponto a gente pode ver isso como uma ameaça até mesmo para a realização das eleições este ano, senador Requião? Bom, eu acho que você terminou com o fator principal. A direita, o liberalismo econômico, o capital financeiro e os interesses que não são legitimamente brasileiros serão derrotados em qualquer eleição no Brasil. Eles não têm sequer candidato. Tentaram lançar aquele apresentador lá da Globo, aquele menino, o Hulk, ele recuou já. De repente mostraram que ele tinha comprado um avião no BNDES com financiamento de 3% ao ano. Enquanto hoje, mesmo com essa paralisação da economia, um cartão de crédito cobra mais de 350% ao ano de juro. Ele comprou um avião com 3% ao ano. Maravilha total. O Fernando Henrique agora fala naquele outro maluco, dono da Riachuelo, e vai acabar lançando, procurando na mídia, em pessoas que têm uma audiência boa, aquela dupla que saiu do SBT, depois que um deles apareceu bêbado no ar, o Patati e o Patatá, os dois palhaços. Eles não têm alternativa democrática. Então, eles não querem mais a democracia. E eu vejo com preocupação esse ensaio no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o 10º estado em criminalidade grande do Brasil. Tem estados que estão bem na frente e não tiveram intervenção. O Rio de Janeiro sofre essa intervenção, se coloca um general do Exército que parece um sujeito equilibrado, fez declarações corretas até agora, decididamente não é um porra louca, o general Braga, mas ele não vai comandar nada. A polícia do Rio de Janeiro está infiltrada pela criminalidade. A polícia civil e a polícia militar. Eu dava um exemplo ontem, num papo que eu bati com a Tuxa aqui no Hangout, seu patrocinador internacional do Hangout, de que, por exemplo, todos nós sabemos que em São Paulo e no Rio existem milhares de cassinos clandestinos. E eles só existem com a complacência da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público, cá entre nós também. E já se diz que, na verdade, são coronéis e delegados os verdadeiros donos, quando não donos, os protetores remunerados desse processo. Tudo é o que está na boca do povo. Então, a corrupção trabalha junto com as forças policiais. A polícia do Rio de Janeiro foi desmontada.
não recebe salário, ganha mal, o salário de um policial militar é uma miséria absoluta. E essa intervenção com o general nomeado, sem que o secretário de Segurança de até então fosse sequer comunicado, vai fazer com que essa polícia não obedeça de forma alguma o general. Ela não vai colaborar. Agora, o Exército não é polícia. A polícia trabalha lentamente e discretamente. Ela tem informantes. Ela se insere no conjunto da sociedade e trabalha em parceria com outras intervenções de outras secretarias de Estado. É a educação, é a saúde, é a assistência social que tem que subir no morro junto com a polícia. O Exército trabalha com aniquilamento do inimigo. Um policial diz a um meliante, um suposto meliante: mãos ao alto, você está preso. O Exército não, o Exército atira na suspeita. O Exército trabalha para aniquilar. O soldado não está preparado para esse diálogo policial. Não tem informante, não tem infiltração. Então, eu dizia, repetindo, a frase original não é minha, não. Eu vi na internet e não me lembro mais quem realmente colocou essa frase. O Exército vai acabar sendo porteiro das favelas. Porteiro com soldados de 18, 19 anos armados e os bandidos que conhecem os caminhos das florestas, dos morros e os caminhos que não são de conhecimento dos oficiais, vão continuar fazendo a mesma coisa até que o Exército saia. Essa intervenção não é novidade. Na Copa do Mundo, o Exército estava lá garantindo a segurança do Rio. Ela vai dar momentaneamente um sentimento de segurança psicológico para a população, mas não vai resolver rigorosamente nada em profundidade. É claro que podiam colocar um oficial do Exército, pelo tipo de função que ocupa nas Forças Armadas, como secretário de Segurança num determinado momento, para que, com o apoio do Ministério Público, do Judiciário, começasse a fazer uma limpeza da estrutura policial, como eu tentei fazer aqui, com algum sucesso, pela primeira vez, quando fui governador do Paraná. Mas o Exército na rua é um espetáculo, é um divertimento, Wellington, do italiano divertere, que quer dizer desviar do que importa. O Rio de Janeiro tem o maior desemprego do Brasil, com a destruição da Petrobras, com a paralisação de todas as atividades ligadas à cadeia do petróleo. O desemprego é brutal. E eles estão cobrindo tudo isso com esta história de intervenção militar no Rio de Janeiro, que não é o primeiro estado em crise de segurança do país. Eu vi outro dia na internet, na Globo News, imagine, uma professora da Universidade do Rio dar uma aula completa e perfeita sobre isso. Destruíram a política de dados da polícia, destruíram a sua estrutura salarial, nomeações políticas, envolvimento com o crime organizado de uma forma completa, e não é o Exército que vai dar jeito nisso. É ruim para o Exército, degrada o Exército brasileiro que não tem essa função. Não está preparado, não está treinado, não tem equipamento para enfrentar o narcotráfico, que está ligado à estrutura do Estado. E o que falta no Rio de Janeiro é autoridade. Eu dei um exemplo freudiano. Numa família, quando o pai é fraco, os filhos passam a se referir e ter como base de comportamento a mãe. É o que acontece com a sociedade norte-americana. É uma sociedade matriarcal. Mas quando não tem nem pai nem mãe, do ponto de vista freudiano, não há referência alguma. Que referência pode ter a população do Rio de Janeiro com o Cabral na cadeia, uma parte das administrações presas e a outra sabidamente envolvida e no comando ainda? Não há solução de espetáculo, não é o espetáculo da entrada do Exército Brasileiro que degrada a função do nosso Exército e faz com que a população, de repente, perceba que o Exército está vinculado à política do atual governo federal. Entrega da Petrobras, fim das garantias trabalhistas, trabalho intermitente e mal remunerado, fim da aposentadoria, destruição da educação, cortes de investimento nas políticas sociais. Isso é uma loucura, porque pode acabar com a imagem positiva que as Forças Armadas têm no Brasil hoje, numa aventura de um bando altamente suspeito que comanda o país. Eleições diretas, discussão política ampla e aberta e referendo revogatório para recomeçar a discussão dessas coisas todas. Eu não diria a você
que não precisaríamos de algumas mudanças na CLT, nem na estrutura previdenciária. Mas eles não querem fazer mudança alguma. É a semi-escravização do trabalhador brasileiro e a entrega da estrutura tributária com recursos fantásticos para a banca privada. É isso que está acontecendo e que não podia acontecer. É isso. Senador Requião, eu só quero fazer um lembrete aqui, que no México a presença das Forças Armadas, né, fez com que... Degradou o Exército. Degradou o Exército, inclusive com envolvimento direto com a questão da cocaína, do tráfico como um todo, não só de drogas, como outras. Né, o Exército mexicano foi abduzido pelo tráfico. Exatamente. Então, é importante lembrar isso. O senhor chamou aí a atenção para a função de porteiro de favela. Eu já vinha falando desde o ano passado que querem reduzir o Exército, a Guarda Municipal, não só do Rio. Gendarmeria. Gendarmeria da República. Isso. Exatamente. Agora, Rômulo, você que é carioca deve estar super preocupado com tudo isso. É a sua vez de conversar com o senador Requião a respeito desse assunto. Exatamente. Só uma breve reação sobre... Oi, carioca. Oi, um dia. Senador Requião é carioca? Senador? Suíço agora. Olha, até o cabelo dele está esbranquiçado. Italiano puro. É muito tempo aqui. Já uma década fora, deve ser por isso. Senador, vocês dois falavam agora, tanto o senador como o Wellington, do risco da contaminação do Exército, das Forças Armadas em geral, nessa interação de pessoas que são mal remuneradas e despreparadas com a criminalidade pesada. Eu queria lembrar que isso não é um exercício de ficção para o futuro. Isso já acontece, porque onde nós temos a interação entre as Forças Armadas e o tráfico, seja nas áreas de fronteira secas ou até molhadas, como é o caso da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a gente já vê essa cooptação. Então, a gente sabe que um dos problemas do Rio é a entrada livre de armas. E onde está a Marinha? A Marinha não vê nada ali na Baía de Guanabara? Então, nós já vemos ali a cooptação. Para isso passar para o morro não é muito difícil. Mas a minha pergunta é a seguinte, senador. O senhor falava corretamente da explanação de diversos especialistas falando que isso tende ao fracasso no médio e longo prazo, essa intervenção militar. Mas ela conta com a aprovação da população. Mais 70% da população aprova, porque as pessoas estão mal informadas a esse respeito e realmente estão desesperadas. Porque, embora, como o senhor dizia, o Rio de Janeiro seja o 10º de violência, a Rede Globo conseguiu construir essa percepção de violência que é diferente do dado objetivo, que são os números. E aí eu pergunto para o senhor, não há também um elemento político desse chamamento das Forças Armadas como uma isca para as forças populares, as forças de esquerda, que tradicionalmente já vêm com alguma desconfiança as Forças Armadas e tendem a se colocar contra, agora numa pauta que é totalmente popular diante da população, eles querem intervenção militar. E a esquerda, tradicionalmente, é contra a militarização da segurança pública. Isso também não tem um elemento de isca para sequestrar o debate e tirar do referendo revogatório, tão caro ao senhor, da soberania, do resgate dos direitos. A eleição de 2018, se houver, tornar-se uma eleição sobre bandido bom é bandido morto, ou aquela história, gosta de bandido, leva para sua casa. Isso não é um desvio de foco, como o senhor colocava? Eu não tenho dúvida nenhuma que você tem razão. Né? É um divertimento, divertir de diverter e desviar do que realmente importa. A Globo fabricou pânico. Mas veja, o general Braga entrou jogando água fria nisso. Tá, esse problema do Rio não é tão grande assim, é mais em razão da própria mídia que está levando o pânico. Mas a intervenção foi feita pela Globo. E ela foi com a intenção de anestesiar a opinião pública e criar uma bandeira acima de todas as outras. Vamos esquecer o entreguismo, vamos esquecer as garantias sociais, a CLT, a aposentadoria, a soberania, vamos esquecer a entrega do petróleo, a venda de terras, vamos esquecer a tentativa de privatização da saúde e da educação, e temos uma bandeira agora. E essa bandeira é a segurança pública. Portanto, diante desse imperativo absoluto de resolvermos o problema da segurança com a participação do Exército, nós não podemos ter eleição em outubro, porque, afinal de contas, isso na cabeça deles, eles não têm sequer um candidato para lançar. E nós temos candidato, mas mais do que candidato, nós temos bandeira. É a bandeira da soberania nacional, bandeira do patriotismo, é a bandeira da devolução da dignidade ao povo brasileiro.
é a bandeira do desenvolvimento, da valorização das nossas empresas. Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. 1 trilhão e 500 bilhões de dólares de dinheiro público para a retomada do círculo virtuoso do desenvolvimento. E aqui no Brasil, o que eles fazem? Aumentam a carga horária, diminuem o salário dos trabalhadores, impedem investimentos públicos. É uma verdadeira loucura. Isso é produto da corrupção e da burrice de cérebros deformados com as ideias do neoliberalismo econômico. E, ao lado disso tudo, a vaidade. De repente, um juiz que se manifesta a favor da destruição da Petrobras recebe um prêmio nos Estados Unidos, vai fazer palestras remuneradas. O Moro pode participar dos 60 minutos no programa mais ouvido do planeta Terra, se é que é mais ouvido, né? Qualquer programa da China deve ter mais ouvido. Mas é um programa importante no mundo ocidental que nós vivemos. Então, isso é um divertimento, é uma forma de desviar o processo. E eu acho que atrás disso tudo está uma programação de não haver eleição. E um economista que trabalha comigo, Zé Carlos Assis, fez um artigo que distribuiu na mídia hoje, vocês devem ter recebido também, levantando a hipótese que talvez estejam querendo fabricar o general Braga como o baluarte, a espada de fogo do combate à criminalidade como candidato presidencial. Mas será que o Braga é o intriguista? Não sei. Eu não conheço a história do Braga, mas eu conheço a história do general Vilas Boas. Nós levamos o Vilas Boas a convite na Comissão de Relações Exteriores do Senado da República e ele teve um discurso nacionalista, dizendo que estava faltando ao Brasil fazer valer a sua hegemonia na América do Sul, na América Latina, ter um projeto nacional. Ele se revelou um nacionalista, essencialmente um nacionalista. Mas, de repente, estão todos jogando este jogo do governo intriguista. Eles estão batendo uma chancela, um carimbo de concordância, com toda a clareza, tal a velocidade com que se adequaram a esta loucura da intervenção no Rio de Janeiro, ao intriguismo e aos interesses do capital financeiro contra os interesses do Estado Social no Brasil. Esta é a minha preocupação. O que a gente pode fazer, Ron? O que nós estamos fazendo aqui? Eu, você e o Calazan nesse momento. Levando o assunto à discussão, fazendo um esforço incrível para levantar a consciência de milhares de pessoas, de levar essa discussão para o Brasil com os meios que nós temos, porque a mídia está vinculada ao capital financeiro, ela faz parte desse projeto de destruição do Estado Nacional. Brasil, segundo o consenso de Washington, na nova organização do trabalho, é um fornecedor de matéria-prima, celeiro do mundo, trabalho semi-escravizado e Estado associado, como Porto Rico é um Estado associado aos Estados Unidos. É a miséria definitiva para resolver problemas eventuais da Europa e dos Estados Unidos. Senador Requião, se o Exército foi reduzido aí a porteiro de favela, reduzido a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a Globo foi reduzida a MBL, né? Porque esse papel de diversionismo, ele é um papel que foi dado inicialmente ao MBL para trazer pauta, invadir exposição de arte, e agora é a Globo, tá, não é? Com essa coisa. Mas uma coisa é concreta, existe a intervenção militar e existe um interesse do mercado financeiro internacional para reduzir o Brasil a isso que nós estamos vivendo hoje aí. Como é que nós vamos frear esse avanço dos interesses internacionais dentro do Brasil? E como é, senador, que nós vamos julgar essas pessoas que estão explicitamente praticando crime lesa pátria? Temos que começar com o referendo revogatório, com uma modificação nesse processo todo. Eu estou menos preocupado com o julgamento e mais preocupado com a paralisação. O meu efeito de comportamento hoje é mais ex nunc do que ex tunc. Ex nunc é que não existe mais daqui para frente. Ex tunc é que não existe desde sempre, que vai na punição. Aliás, tivemos uma conversa a respeito disso ontem pelo WhatsApp, né? Eu acho que nós não devemos estar pensando nesse momento muito em punição, senão nós vamos nos reduzir a um grupo de milícia moralista, como, de certa forma, o Judiciário e o Ministério Público está tomando esse papel hoje. Nós temos que pensar holisticamente no Brasil um projeto soberano. Lembra
do De Gaulle, quando a França foi invadida, ele fez um apelo da União dos Franceses. E surgiram os partisãs. E os partisãs mais notáveis, de repente, eram os contrabandistas, que trabalhavam com desvio de mercadoria, com contrabando ou desvios de mercadoria não passando pelas alfândegas, mas conheciam os caminhos, tinham ousadia e foram recrutados na defesa da França. Nós temos que recrutar o Brasil inteiro. Eu não quero punição de juízes que receberam de boa fé ou com alguma complacência esse indevido salário moradia. Eu quero que ele não exista mais e que os juízes tenham a sua correção salarial, quando possível, por lei, conforme determina a nossa legislação e a nossa Constituição. Mas eu gostaria muito é que eles se despertassem para os interesses nacionais. Daqui para frente, não mais. E nós temos uma oportunidade se tivermos a brecha democrática que eles estão querendo evitar, que são as próximas eleições. Nós precisamos de um candidato comprometido com o referendo revogatório, um candidato que tenha uma visão do Brasil diante dessa circunstância que vive o mundo hoje, porque a crise não é só no Brasil. Você está aí com o Rômulo da Suécia, e eu li na imprensa brasileira hoje que os movimentos de ultradireita racistas, a supremacia branca, na Suécia estão crescendo de uma forma extraordinária. Então, nós temos a crise no mundo, o El tentando reagir ao domínio americano e se valendo de princípios extremamente atrasados da visão religiosa do próprio islamismo, que é uma boa proposta religiosa também, na sua visão original e natural e na sua própria evolução, como evoluiu o nosso cristianismo no Brasil, né? Tanto o católico quanto o evangélico, mas nós temos que procurar a unidade nacional. Precisamos de eleição direta para presidente da República e um candidato que tenha condição de ganhar. Nós temos esse candidato. Eu acho que nós temos que insistir na candidatura do Lula, com os seus defeitos e as suas qualidades. E eu sou muito tranquilo para tomar essa posição, Calazans, porque eu fui oposição clara no Senado à política econômica do Lula e da Dilma, do Meirelles e do Joaquim Levy. Eram erros, mas eu acho que ele aprendeu muito. E hoje, na circunstância que ele está, com a evolução do seu pensamento, de ter sentido na pele a crítica toda, que, na verdade, não se refere a algum pequeno desvio ou médio desvio no seu comportamento que ele possa ter tido como pessoa humana, como eu, como vocês que estão nesse debate comigo, nós não somos infensos à vaidade e a alguns erros. Ele tem condição de ganhar a eleição. E o Lula é o ponto de apoio para uma virada nacional. Então, vamos insistir com a candidatura do Lula em um referendo revogatório e uma mobilização clara da sociedade brasileira. Rapidamente, uma reforma da comunicação para haver espaço para o debate, como nós estamos fazendo aqui. Eu posso estar dizendo coisas que uma parte dos que nos acompanham não concordam, mas nós estamos falando abertamente. A Globo não serve para isso, o SBT não serve. É o Ratinho, de repente, sentado no Temer e dizendo para o Temer, e o Temer concordando, né, com uma seriedade absoluta, o gás está subindo muito, como se a subida do gás não fosse uma asneira daquele parente que domina a Petrobras, jogando o preço no mercado, subindo de manhã, de tarde, de noite. Daí ele diz o seguinte, para resolver o problema das cozinheiras, vamos tirar o imposto da panela de pressão, porque ela cozinha mais rápido com menos energia. E o Temer olha para ele e diz, sim, muito boa ideia, vamos tratar... Virou uma loucura. São nécios, são imbecis, estão tratando isso com uma inexperiência ou uma submissão absoluta aos interesses que programaram a mudança no governo. Um governo que tinha, sim, muitos erros na condução da economia, mas que agora tem no Lula um ponto de apoio para a mudança. Me dê um ponto de apoio e eu moverei o universo, disse o famoso homem da física. Nos deem a candidatura do Lula e nós pomos esse Brasil em ordem com uma grande discussão nacional e a participação das forças vivas da nação, nos trabalhadores, nos operários, nos juízes, nos promotores. Nós temos que trazer essa discussão para o Brasil.
Olha, mais do que nunca fica claro para mim aí, viu, Rômulo, que o que está faltando mesmo é projeto de Brasil, né? É inserir o povo na solução dos problemas brasileiros. Rômulo, agora é a sua vez, a gente daqui a pouquinho já vai concluir essa live. Eu quero agradecer a muita gente que acompanha o senador, a audiência é muito boa nos diferentes canais. E o senhor que faz muita gozação aqui comigo e com o Rômulo, do patrocínio internacional do Hangouts, eu quero dizer que nós vamos estrear agora no mês de março uma plataforma própria com estrutura de múltiplas plataformas simultâneas, e é uma inovação, inclusive, uma tecnologia que talvez não tenha chegado ainda no Brasil, mas que nós vamos estrear a partir daqui da Suécia e da Suíça também, com o Rômulus. Vamos trazer uma transmissão simultânea em diferentes canais com uma qualidade muito boa, muito melhor do que a habitual, que conhecida aí no Brasil. Tá bom, senador? Eu sei que o senhor é dado a uma tecnologia, o senhor é amante dessas coisas aí, assim como eu, como o Rômulus, então estou logo anunciando aí. Vou querer fazer estreia com a sua presença aqui, tá bom? Rômulus. Senador Requião, o senhor lembrava aí de Gaulle, falava da grande frente que ele fez, falando que não, quase como Jesus Cristo falava, vai, não peque mais, não interessa o que ficou para trás, interessa o para frente. Então trazia aí contrabandista, todo mundo é bem-vindo. O senhor sempre fala... Exatamente. Então, o senhor sempre fala aí da necessidade de formação de uma frente contra o entreguismo. E aí eu reforço, né? Mais uma vez, será que essa jogada aí com as Forças Armadas não é para tentar semear a discórdia entre essas pessoas, esses atores que têm uma desconfiança histórica aí por causa de 64, a esquerda, as forças populares e as Forças Armadas, que poderiam ter uma aliança tática agora contra o entreguismo? Também não tem essa dimensão? E aí o senhor se perguntava, senador, por que as Forças Armadas entraram nessa roubada? Porque a gente sabe que a médio e longo prazo isso aí não vai dar certo. E aí eu vi há pouco, senador, um vídeo da jornalista Helena Chagas, dizendo que ela apurou lá em Brasília, dizendo que a questão é grana, dizendo que foi prometido que com isso eles vão receber mais liberação do orçamento e a garantia de que ficarão blindados na reforma da Previdência, se ela vier a ser votada. Então, realmente, uma preocupação menor das Forças Armadas, se for o caso, se a apuração estiver correta, com relação a isso. Senador, o senhor poderia, então, eu queria voltar ao ponto inicial que eu levantei, da formação da Frente Ampla. O mais importante nesse momento é justamente a gente tentar federar o maior número de interesses, já que é uma luta de sobrevivência, de salvação nacional, e ficar muito atento a essas tentativas de semear a divisão no campo da resistência a esse entreguismo? Olha, eu acho que isso vem sendo montado há muito tempo, não é? Eu acho que nós já conversamos sobre isso, não, Wellington? Quando os Estados Unidos interveio no Brasil, as coisas ficaram muito claras. Lembra das 12 milhas, quando nós passamos para 200 no governo do Geisel? A quarta frota estava na nossa costa. Quando nós descobrimos o pré-sal e anunciamos o pré-sal, de novo, os americanos estavam aí. Você sabe que até hoje o país que não reconheceu o domínio brasileiro das 200 milhas foi os Estados Unidos da América do Norte. Nunca reconheceram a nossa soberania nas 200 milhas. Você lembra do grampo americano levantado por aquele agente americano que hoje se refugia na Rússia, se não me engano? Snowden. O Snowden? Pois muito bem. Ele grampeou a Dilma, grampeou a Petrobras, grampeou aquilo tudo. Você não vai acreditar que os Estados Unidos grampeou a Dilma para ter a fórmula exata do regime de emagrecimento Ravena que ela estava fazendo. Queriam informações. Mas daí foi a Dilma, o governo da Dilma, que por pressão não sei de quem, inventou a delação premiada da forma como está hoje. Você prende um sujeito, o Ministério Público diz que ele vai ser condenado a 200 anos de cadeia. Mas se ele denunciar o Wellington, nós reduzimos isso a 1 ano e meio de cadeia, sendo que 6 meses na penitenciária e o resto tornozeleira numa fazenda com 3 piscinas, como aquele cara lá do Rio Grande, o tal do Funaro, está hoje. Então, passou aquilo no governo da Dilma. Depois veio aquela lei do terrorismo, que todo mundo podia virar terrorista de uma hora para outra. Uma coisa que não existe no Brasil, a não ser que comece a fabricar agora, né? O terrorismo ideológico, exército islâmico, essas barbaridades todas. Depois veio o que mais? Sim, a liberação do exército numa intervenção da justiça comum.
ele será julgado pela justiça militar. Isso tudo vinha sendo preparado, antes e depois. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. Eu sou presidente da Frente Mista em Defesa da Soberania Nacional. Mais de 200 deputados, 20 senadores, e trabalhamos juntos nisso. Nós estamos jogando isso para fora. Nós queremos uma frente suprapartidária. Ela tem que defender a soberania, ela tem que se comprometer com o referendo revogatório, ela tem que se comprometer com política de valorização do empresário nacional, do trabalho nacional. O que eu proponho, eu não sou dono da frente, eu participei lateralmente dessa frente ampliada. O que eu proponho é uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho contra o capital financeiro, que é o capital vadio que tenta dominar o mundo. O capital financeiro é aquele dinheiro que não é investido numa fábrica, que ele não produz um bem, que ele não dá um emprego, que ele não dá um salário decente para uma família de trabalhadores e vive da renda, fundamentalmente da rolagem da dívida de Estado, que foram escravizados com esse endividamento irresponsável por parte dos seus dirigentes, corrompidos pelos donos do capital. Essa aliança do capital produtivo e do trabalho é uma aliança possível. Então, eu acho que ela é possível para uma união nacional nesse momento e que inaugure uma grande discussão sobre o Brasil. Nós temos que ter como princípio que não aceitaremos censuras judiciais para candidatos a presidente da República ou a qualquer cargo que sejam do agrado do povo e conforme as necessidades de reafirmação da soberania nacional. Isso abre espaço para incluir todos os partidos políticos. Ao mesmo tempo, eu, pessoalmente, acho que a insistência hoje na candidatura do Lula é fundamental para que não se atomize esse processo todo de uma hora para outra. Nós temos que ir até o fim. Eu acredito que isso ainda é possível. Agora, eu não acredito, Wellington, que o povo brasileiro se submeta à escravidão, que ele continue aceitando trabalhar 1 hora por dia, estando 24 horas à disposição do empregador e recebendo por 1 hora. E depois ainda tem que recolher o valor para a consolidação da sua aposentadoria. Ele vai ganhar menos que um salário mínimo e o valor seria, em relação ao salário mínimo, ele não vai poder pagar isso. Ele vai ficar fora do sistema semi-escravizado. Eu não acredito que esse empresariado brasileiro não acaba abrindo os olhos para o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil vai resistir a esse processo. Agora, queria botar uma pimenta nessa coisa toda. Nós falamos muito nos BRICS. Eu acho que era uma alternativa bacana, aquele banco dos BRICS e de tudo mais. Mas esses países têm interesses. Eles não são movidos pela solidariedade que nós gostaríamos. A China está comprando empresas brasileiras. Está tentando comprar terra no Brasil para plantar cana para fazer combustível não poluente na China. Não há uma preocupação direta com o que está acontecendo no Brasil. Eles estão colaborando com esse fim do Estado soberano e nacional de acordo com os seus interesses. O Brasil precisa ter uma posição clara, soberana e um projeto nacional. Eu me entusiasmei com o general Vilas Boas na reunião que ele teve conosco na Comissão de Assuntos Internacionais, a Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional. Mas fico meio murcho quando vejo a forma com que rapidamente apoiam essas loucuras todas. General Braga, qual é a posição dele? Ele é um instrumento de estudo? Não acredito, eu não sei qual é a formação do general, mas eu espero acreditar que o general seja, como eu, um brasileiro. Eu sou um cético a respeito disso tudo, mas não sou cínico. Os cínicos não acreditam em mais nada. Os cínicos vão para o jogo individual porque não acreditam mais na fraternidade, na solidariedade, não acreditam na solidariedade das gerações, por exemplo, que garantem esse sistema de aposentadoria que é o nosso. Mas os céticos não acreditam, mas têm uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu quero acreditar que esse Brasil ainda se levanta pelas condições objetivas de um povo que não concorda em ser escravizado e pela elevação da consciência intelectual, da visão da história, da sociologia, da economia, por aqueles que têm acesso a esse conhecimento. Mas vamos dar a volta por cima, Wellington. Eu tenho certeza disso. Eu não consigo imaginar o Brasil vivendo esse movimento de supremacia branca
que o Rômulo Maia está presenciando aí na Suécia. Rômulo na Suíça, eu que estou na Suécia, senador, mas só uma correção. Não, correção. Você à tarde, depois dessas reuniões que nós fazemos aqui no Hangout, vai para aquele bar do Gelo, né, que é sensacional. Nós já conversamos sobre isso, tomar uma vodka antes de dormir. Bem, o Bar do Gelo é realmente um ponto turístico muito interessante aqui da Suécia, mas eu não consumo vodka, apenas para informação. Um pai de família exemplar. Senador Requião, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que foi extremamente esclarecedora a sua fala. Precisamos trazer mais vezes, não apenas o senhor, como outros políticos que tenham essa visão de nacionalismo. Aquele nacionalismo sem xenofobia que o senhor menciona sempre. Nacionalismo de projeto de nação. Nacionalismo de inclusão social. Um projeto onde o brasileiro constrói o país dos seus próprios sonhos. Então, eu quero agradecer e, mais uma vez, parabenizá-lo por posições tão firmes, tão fortes. Rômulo, essas posições do senador Requião justificam aquilo que o Wikileaks revelou, que os norte-americanos, não é? O tio Sam tem um medo terrível do tio Requião, não é? Rômulo, boa noite, obrigado também a você. É verdade. Eu acho que essa notícia do Wikileaks, que os americanos têm uma certa ojeriza por mim, é que na minha juventude, os meus heróis eram o Tindiquera e o Saci Pererê. Nunca foi o Pato Donald nem o Pluto. Um outro tipo de educação que começou na minha família. Como eu disse a você, o meu bisavô fundou o primeiro Partido Operário do Brasil. A defesa do trabalho, a defesa do empresário nacional, a defesa da legalidade democrática no país, um conhecimento profundo de economia, de história, de sociologia. O que eu vejo é um analfabetismo geral. É um congresso eleito pelo capital, pelo dinheiro, e parlamentares se imaginando como patrões e tomados, de repente, de uma espécie de um ódio terrível aos trabalhadores, que os levou a votar essa CLT, essa loucura que é a CLT. E isso tem que ter um fim. E o fim tem que ser dentro do espaço democrático. Se não, sem sombra de dúvida, como eu acredito no Brasil, nos brasileiros, nós vamos uma convulsão social, porque ninguém vai açoitar o trabalhador brasileiro em favor do capital financeiro nacional, internacional e dos grandes bancos, sem uma resposta do povo que tem breu, tem espinha e vai ficar de pé, não vai se dobrar diante disso tudo. Rômulo. Senador Requião, o senhor falava do seu avô que fundou aí o primeiro partido operário, quem sabe os seus não degenera, né? A gente vê aqui mais uma prova disso. E, senador, eu queria dizer que nós aqui no Duplo Expresso, tanto eu como o Wellington Calazans, a gente continua trabalhando naquela tese que o senhor batizou de tese do vice-lobisomem, aquela tese do vice do Lula que bota ainda mais medo nessas oligarquias aí e nesse capital financeiro internacional para deixarem o cara concorrer. Então a gente continua, especialmente se o lobisomem tiver olho azul. Aí realmente que é imbatível, a chapa fica imbatível. E eu só queria chamar, de maneira final, terminando a minha intervenção, a atenção que o senador faz um ponto muito importante. Ele é uma das poucas pessoas que chama atenção criticamente para o avanço da China no Brasil, porque na esquerda há ainda um certo fetiche pelo passado marxista, maoísta da China, pensando que essa forma de imperialismo seria menos danosa que a americana, que é a tradicional. Mas eu até escrevi, senador, tempos atrás, que essa partilha do Brasil pelos Estados Unidos de um lado e pela China do outro, tão bem representado nos campos do pré-sal, que um foi para um, outro para outro, parece um pacto Ribbentrop-Molotov do século XXI, né, em que você tem a partilha da Polônia, o Brasil seria essa grande Polônia aí, dividida entre, de um lado, a China, do outro, os Estados Unidos. Então, realmente é importante ficar de olho disso. A gente quer um Brasil independente de todos, evidentemente fazendo alianças táticas, mas um país que pense no seu projeto, primeiramente, na sua população. Então, senador, queria dizer que nós vamos continuar trabalhando aí, porque nós vemos, como concordamos com o senhor, que só a candidatura de Lula seria o nosso atalho para, nessa quadra da história, ainda nessa geração, resgatar um projeto nacional e um projeto popular no Brasil. E nós acreditamos que, tendo um vice-lobisomem do lado, o lobisomem de olho azul,
aí que a coisa vai dar certo até o final, não é isso, Wellington? Deixa eu fazer um marketing aqui no programa nosso. Olha, eu editei e está à disposição de quem se interessar no meu gabinete esse manifesto. É um manifesto do primeiro Partido Operário do Brasil. Ele trabalha com uma visão libertária, as ideias do Bentham, do Stuart Mill, do Davi Ricardo, de economistas da época, de utopistas russos, europeus, franceses, alemães, ingleses, e é muito interessante. Mas é uma demonstração clara de que no dia seguinte da proclamação da República, um advogado sergipano que tinha estagiado com os jesuítas na Argentina, em Córdoba, estava pensando aquilo que nós pensamos hoje e procurando soluções que restabelecessem e que levassem o Brasil a ser um Estado social, recuperador da dignidade e líder através dos seus valores, não pela força nem pela violência contra seus vizinhos. É uma coisa bonita. E quem estiver nos assistindo e tiver vontade de ler esse manifesto, primeiro encontra na internet, robertorequião.com.br, na minha página. Mas ligando para o meu gabinete em Brasília, passando lá para a Isabel, a minha secretária, o endereço, eu posso enviar pelo correio para quem estiver interessado em conhecer essa primeira proposta do Partido Operário. Veja, anterior ao projeto marxista, porque ele é de 1890, mas, sem dúvida nenhuma, um projeto engajado a favor dos mais pobres, dos operários, dos brasileiros, do nosso desenvolvimento e da democracia. Valeu, Rômulo. Vamos lá para o bar do gelo. Muito obrigado, senador Requião. Só espero, viu, Rômulo, que a fronteira possa ser rompida para que esse livro seja enviado através dos serviços postais e etc., né? E que nós possamos receber também fora do Brasil, já que somos exilados, né? Exilados por estarmos nessa atividade política. Senador, olha só, eu quero mandar aqui um abraço, senador, para Maria Tassara, Sila Coutinho Camargo, Topo Amorim, Leda Laurindo, Benedito de Jesus, Ricardo Nunes Bedoya, que assistiram com milhares de outras pessoas a esta transmissão, e todos certamente muito gratos pela sua colaboração para o fortalecimento da democracia através do debate. É essa a nossa proposta, essa é a proposta do Duplo Expresso. Eu sou Wellington Calazans, falei ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, com Rômulo Maia, que está na Suíça. Conversamos com o senador da República, Roberto Requião, do MDB do Paraná. Boa noite a você. Amanhã, às 6 da manhã, eu e o Rômulo estaremos de volta com mais um programa Duplo Expresso. Até lá!